E hoje, domingo, dia 15 de novembro de 2020, nós estamos aqui na missão de Montargil, levando o Cordeiro para as nações. Haverá um culto, novo culto lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Tais glórias nunca vi, mas eu sei. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o missionário Everson Davi e juntamente com a minha esposa Maria Madalena e nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos levando o Cordeiro para as nações. E convidamos você a estar se inscrevendo nesse canal. Nos ajude a atingir a marca de 1000 inscritos. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e nos acompanhe. Nós estamos no mês de novembro ainda compartilhando sobre observando a palavra de Deus, sobre esse tema tão rico e tão profundo. Nós temos que observar a palavra de Deus. E convido a você a ler conosco em João 8, de 30 ao 32, que diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor possa lhe abençoar e que você possa conhecer a verdade e permanecer na verdade. E a palavra do Senhor diz que a verdade, ela nos libertará. Convidamos a você a orar conosco para a inauguração da igreja de Montargil. Nós iríamos estar inaugurando hoje, dia 15, porém, como os casos de Covid-19 aumentaram muito aqui em nosso conselho de Pão de Açúcar, aqui na nossa freguesia de Montargil. Então nós adiamos uma semana para podermos iniciar ali os cultos no novo local onde o Senhor tem nos colocado. Então ore por essa igreja, ore por essa missão, ore para que o Senhor continue nos dando estratégias e para que esse mal não possa chegar em nossos lares, o coronavírus. Nós estaremos ouvindo louvores com a família Biscaia, louvores abençoados, que você possa ser tremendamente abençoado juntamente conosco. Propósito e do plano que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes não sentimos paz e muitas vezes sentimos uma vida de vazio, porque realmente não pusemos de parte coisas que desagradam a Deus. Vamos ver se dentro de nós analisemos se há indiferença para com o irmão. A indiferença não é mais do que falta de amor. Vamos ver se existe mentira de alguma forma. Vamos ver se dentro de nós existe alguma mágoa, alguma raiz de amargura. Vamos pôr isso tudo de parte, para que realmente o Senhor Jesus Cristo seja entronizado em nossos corações. E vamos fazer destes dois hinos, este primeiro, renova-me, e o outro que tem por título Cristo, meu Mestre. Eu de hoje em diante, a partir de hoje, eu quero viver para ti e quero viver como tu queres. Portanto, uma das coisas que o hino diz, portanto, um dos versos deste coro, que nós possamos fazer destes dois coros realmente uma oração sincera, para que a bênção do Senhor venha sobre nós, para que a alegria e o poder do Espírito Santo se manifestem neste lugar, com este pequenino rebanho, mas que é tão precioso para o nosso Deus. Que a glória do Senhor se manifeste nesta tarde hoje. Em nome do Senhor Jesus. Renova-me
renova no Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, Senhor. Louvado sejas, Senhor, nesta tarde. Louvado sejas, Pai, porque enviaste o Filho, porque enviaste o Teu Espírito. Louvado sejas. Nós queremos ter corações consagrados, Pai. Que o Teu Espírito trabalhe em nós nesta tarde, para que nós, Senhor, Te honremos, para que nós Te obedeçamos todos os dias da nossa vida, para que haja um compromisso contigo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E para nós que já aceitamos, que já somos filhos dele, que realmente haja esta entrega e esta consagração também a partir de hoje, e que possamos ir para as nossas casas renovados, com a alegria e a paz do Espírito Santo. Amém? Amém. Cristo, meu mestre, como tu queres, eu de hoje em diante passo a viver, atrás deixando velhos prazeres, tua vontade quero fazer. Cristo, meu mestre, anseio tanto as bênçãos desta consagração. Mestre divino, benigno e santo, não me recuses nesta oração. Cristo, meu mestre, meus pensamentos toma mais puros, cheios de amor. Sejam meus dias e meus momentos sempre firmados em ti, Senhor. Cristo, meu mestre, anseio tanto as bênçãos desta consagração. Mestre
divino, benigno e santo, não me recuses nesta oração. Cristo, meu mestre, como oleiro do frágil barro, faz o que quer desta minha alma, meu corpo inteiro. Faz hoje o vaso que te aprouver. Cristo, meu mestre, anseio tanto as bênçãos desta consagração. Mestre divino, benigno e santo, não me recuses nesta oração. Cristo, meu mestre, anseio tanto as bênçãos desta consagração. Mestre divino, benigno e santo, não me recuses nesta oração. Amém, Senhor. Amém, amém. E como eu dizia há pouco, a razão porque nós temos esta nova vida que Ele nos deu é porque Ele nos perdoou os nossos pecados e nós estamos gratos pela nova vida que Ele nos deu. E por isso nós podemos dizer, hoje eu te louvo. E se cantarmos este corinho todos os dias estamos louvando a Deus e dizendo, hoje eu te louvo pela nova vida que me deste. Hoje eu te louvo, Deus, eu te louvo, eu te dou graças pela nova vida em ti, por perdoares os meus pecados, pela vida que me das. Hoje eu te louvo, ó meu Senhor, hoje eu te louvo, Hoje eu te louvo. Hoje eu te louvo. Deus, eu te louvo, eu te dou graças pela nova vida em ti, por perdoares os meus pecados, pela vida que me das. Hoje eu te louvo, ó meu Senhor, hoje eu te louvo, por perdoares os meus pecados, pela vida que me das. Hoje eu te louvo, ó meu Senhor, hoje eu te louvo, hoje eu te louvo, ó meu Senhor, hoje eu te louvo, hoje eu te louvo, ó meu Senhor, hoje eu te louvo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E convidamos a você a orarmos juntos nessa manhã. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por ser, ó Deus, o nosso Deus, por ser o nosso Pai. Ó Deus, muito obrigado pelas suas misericórdias que nos alcançaram, Pai. As suas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada dia, a cada manhã. Ó Deus, oramos pela igreja de Montargil. Essa igreja é instituída nesse local, onde homens e mulheres, Senhor, muitos se dedicaram, Senhor, para que a tua obra fosse evangelizada, para que a tua obra, Senhor, crescesse nesse local, nessa vila de Montargil. E oramos, Senhor, pela tua igreja nesse local, nos fortaleça, nos ajude, nos dê força, Senhor, para superarmos esse período tão difícil na qual nós vivemos nesses últimos dias, Senhor, com essa pandemia, essa grave crise mundial. Ó Deus, nos guarda, Senhor, abençoa a tua igreja para que a sua igreja continue avançando, que nós possamos, Senhor, inaugurar aquele local, que esse local seja bênção
na vida de toda essa vila, Pai, não só para a tua igreja, mas para todos aqueles habitantes, Senhor, de Montargil. Que eles venham, Senhor, poder adorar o Senhor juntamente conosco ali naquele local, que seja um local de bênção, que seja um local onde o fluir do Teu Espírito possa ser exalado, Pai. E que vidas, Senhor, venham conhecer ao Senhor e se render ao senhorio do Senhor. E reconhecer que o Senhor és o nosso único, verdadeiro, suficiente Salvador para nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora nós estaremos ouvindo uma mensagem abençoada, vinda direta do trono do Senhor, através da vida do pastor João Narciso, pastor pioneiro dessa obra atual aqui em Montargil. Boa tarde, irmãos. É um prazer estar convosco hoje outra vez, novamente. Embora há poucas horas atrás ainda tinha dúvidas se poderia estar aqui. Eu ontem estive em Porto Alegre numa consulta especial e não voltei bem disposto. Eu dormi uma noite muito mal e não sei porquê. Eu sei que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso bem. Mais cedo ou mais tarde vamos reconhecer isso. Porque um filho de Deus nunca é perturbado ao ponto de se perder. Porque Deus está com ele. Agora, provado, isso é. E de que maneira, muitas vezes, e com quanta dificuldade vencemos. Eu estou aqui porque acredito que Deus tem-me ajudado a vencer muitas dificuldades. E é por isso que eu estou aqui. Não é para a minha força, não é para a minha inteligência, nem se calhar para a minha idade avançada, mas é porque Deus tem sido comigo até esta hora. Por isso eu estou grato a Ele. E é motivo para nós agradecermos estarmos aqui, porque de qualquer maneira, cada um com a sua experiência, certamente deve reconhecer que é o Senhor que o tem protegido até aqui. Até aqui nos guardou o Senhor. Por isso devemos estar alegres. A vida nem sempre nos permite alegria. A vida no dia a dia nem sempre permite facilidades. Antes, pelo contrário, a vida nos vai preparando para enfrentar as dificuldades, porque elas existem. Eu gostaria, numa meditação convosco, lermos o Evangelho de São João, capítulo 14, começando no verso 1. Palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos e, naturalmente, para nós outros, para toda a Igreja e para toda a eternidade também, visto que a palavra de Deus é eterna. E se tudo muda nesta vida, e é verdade que muda, mas a palavra permanece para sempre. Palavra de Deus. E essa é a garantia que o crente deve sentir, com todas as mutações, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que vai passando todos os dias. O que hoje é verdade, amanhã é mentira, ou o que hoje é mentira, amanhã é verdade. E há um conflito de ideias, de pensamentos, que muitas vezes, de facto, levam-nos nós a ficar um tanto ou quanto desanimados. Mas temos a palavra de Deus que nos anima. E, meus irmãos, quero dar este pequeno testemunho antes, como uma espécie de introdução. E voltar a dizer, Deus tem sido comigo até agora. E os anos que tenho, os devo ao Senhor. Visto que a minha experiência de tribulação, dificuldades, é desde bem pequenino da minha vida. Eu lembro das doenças que eu sofri quando ainda estava com a minha mãe e que ela foi a primeira enfermeira minha que me livrou, naturalmente, de outras coisas. Ela foi uma grande médica para mim, a minha saudosa mãe. Mas o Senhor estava acima de minha mãe, é evidente.
dirigindo, Ele está acima de todos, mas nós podemos cooperar com Deus, com a sua vontade. E Ele tem homens e mulheres, familiares ou não, que podem cooperar em favor uns dos outros. E a Bíblia diz-nos isso também, que nós devemos realmente ajudar-nos uns aos outros, cooperando com as dificuldades, chorando com os que choram e rir, alegrar-nos com os que se alegram. A igreja cristã é isto mesmo. Não deve pensar que afinal, sou da igreja, sou cristão evangélico, vou todos os dias à igreja, ou todos os domingos pelo menos, vou à igreja, faço as minhas orações. Tudo não deve correr bem por isso. Não é isso, não. Esse é um dever que nós temos de fazer e deve ser um prazer em fazer, em estarmos todos os dias em contacto com Deus, não obstante as dificuldades, naturalmente. É por isso que talvez esta leitura faça sentido para esta introdução. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé disse e perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Uma tremenda observação de Tomé. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida também. E ninguém vai a Deus Pai senão por mim. Esta é uma das escrituras muito claras para cada um de nós. Por vezes encontramos textos bíblicos, precisamos de muita oração e muita sensibilização sobre a palavra de Deus para entendermos verdadeiramente. E não admira que às vezes certas escrituras não a entendamos. Um dia destes, um neto meu, pequenito, o João, ele disse: avô, mas a Bíblia não nos diz tudo, não nos ensina tudo. A Bíblia não ensina tudo. Nós podemos realmente querer saber muito mais, mas temos o suficiente. E é preciso sabermos descansar naquilo que aprendemos da Bíblia. Isso não nos impede, antes pelo contrário, nos deve ainda motivar a descobrir mais e mais a palavra de Deus. Estudando-a toda a vida, ainda assim ainda há muita coisa que podemos não entender. Mas há uma coisa que o crente deve acreditar. Se é crente no Senhor, se tem certeza da salvação, essa foi a maior revelação da palavra de Deus. Não há maior revelação do que alguém ter o conhecimento e ter tido a oportunidade de ser bafejado pelo amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Podemos descobrir muitas coisas na vida. Podemos ter profissões atraentes, onde se ganha dinheiro, onde se faz muitas coisas belas. Passamos por muitas situações belas até na nossa vida profissional e também vidas difíceis. Eu passei por várias profissões na vida, é verdade? Desde cavar a terra, os primeiros tempos de rapaz, até a escritório, até pagador, até tantas coisas que eu fiz, que eu não tinha tido instrução para isso, que eu não tinha cursado nenhum curso, por exemplo, de contabilidade. E eu fui enfrentado na minha vida, isto apenas um exemplo, entre outros. E eu fui enfrentado na minha vida de estar numa empresa onde eu fui responsabilizado por toda a contabilidade. Mas numa companhia onde eu estive há alguns anos,
e aprendi muito na secretaria daquele quartel com o primeiro sargento de contabilidade. Eu não percebia nada de contabilidade, mas ele, para se esquivar e para andar lá noutras vidas, ele me indicou muita coisa. E então deixava-me sozinho na secretaria, a trabalhar com 100 e tal homens, desde a escala de serviço, outras coisas que eu tinha de fazer, para ele descansar. Por causa do descanso desse homem, eu aprendi muita coisa. Não foi um castigo para mim. Às vezes nós parece que estamos a ser castigados por determinada situação. Mas se analisarmos bem, se calhar até aprendemos. Se calhar até foi benéfica para nós. E a Bíblia diz uma coisa: por tudo dai graças. Por isso eu estou grato a Deus por tudo, mesmo por aquilo que não foi na altura ou neste momento tão favorável à minha maneira de ser e de sentir. Então a Bíblia ensina-nos aqui isto: não se turbe o vosso coração. Vivemos dias conturbados, meus irmãos. E este trecho, ele fala a cada um de nós, e nesta ocasião agora muito especial, em que há uma certa perturbação ou conturbação, um pouco por todo o lado. A doença que está avassalando o mundo é uma preocupação tremenda para muita gente e para nós outros, certamente. Nós não fugimos à regra. Naturalmente, também sabemos que isso é complicado para nós quando pensamos, talvez, não apenas em nós, mas nos nossos familiares, dos nossos netos, dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos amigos, na igreja. Naturalmente, tudo isso é qualquer coisa que nos diz respeito a nós. E nós não podemos deixar que passe de lado tudo isso, que não nos diga respeito. Temos que enfrentar e enfrentar bem de frente as dificuldades. Então diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? O Senhor Jesus disse: crede também em mim. Porquê? Na casa do meu Pai, acrescentou o Senhor, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus sabia muito bem, no mundo em que ele estava e que o povo de Deus estava e iria estar, e ele não deixou ninguém confuso ou por esclarecer, nem escondeu coisa nenhuma daquilo que havia de acontecer. Antes, para preparar o seu povo, ele o admoestou em muitos aspectos, e entre eles este trecho: não se turbe, não ficarem perturbados. O Senhor sabia que muitas coisas haviam de acontecer e hão de acontecer na vida dos cristãos, mesmo na igreja. Às vezes até coisas que podem trazer uma certa perturbação. Então o Senhor avisa-nos: não se turbe o vosso coração. Se és um crente no Senhor, então, se credes em Deus, crede também em Jesus. Crede também nele, porque ele e o Pai disse: somos um. Não é? Então disse: a casa do meu Pai há muitas moradas. Esta é a razão talvez mais importante que o crente deve meditar quando vê tanta miséria, tanta desgraça e tantas coisas que de facto contraditórias e que nos confundem. Eu já tenho ficado confuso com muitas coisas. Neste mundo muita gente fica confuso com muitas coisas, às vezes com coisas bem pequeninas. A vida não é fácil. Há dificuldades, muitas vezes inesperadas, em que não estamos completamente preparados para as enfrentar. Então, o que é que devemos ter, acima de tudo, para enfrentar as dificuldades? Ele disse que, de facto, ia preparar-nos um lugar.
Nós devemos pensar que somos cidadãos não já deste mundo, mas somos cidadãos dos céus. Porquê? Porque nós o ganhamos? Porque nós fizemos alguma coisa para isso? Não, mas porque Cristo fez tudo para ganhar esse lugar para nós. E é Ele que nos garante esse lugar. Porque se fosse o homem a garantir-nos, então Ele passaria de um momento para o outro e nós ficaríamos desesperados, sem esperança, sem confiança, porque o homem que nos, disse ou quis acertar-nos connosco determinada coisa, mas Ele desapareceu, ou até talvez não tivesse dado um testemunho digno daquilo que muitas vezes nos quis ensinar. Mas estas palavras são do Senhor Jesus, aquele que nenhum mal fez, aquele que ninguém foi capaz de o acusar de uma só falta. Neste mundo não há ninguém. Que assim seja, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele era Deus mesmo. Sujeitou-se a este mundo a passar pelas mesmas dificuldades, difíceis, complicadas, inclusive o desprezo, o escárnio, o cuspir no seu próprio rosto, aquilo que talvez ainda ninguém fez a cada um de nós, mas fizeram-no ao Senhor Jesus, cuspindo no seu rosto. É a pior coisa, de facto. Isso é vexame completo. Mas Ele tudo suportou. Não apenas para nosso exemplo, é para isso também, mas para que pudesse chegar à cruz. O último lugar que Ele tinha que passar para a salvação da humanidade. O mundo nunca poderia ser salvo se Cristo tivesse sido privado da cruz. Tentaram fazê-lo muitas vezes. Quando Ele estava na cruz, os seus inimigos cá embaixo diziam: desce da cruz. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce. Os próprios ladrões estavam um de cada lado ao céu na cruz, também disseram isso. Oh, salva-te a ti e a nós. Estamos aqui neste lugar de sofrimento também. Sim, muitas vezes o pecador menos esclarecido clama como os ladrões clamaram e não querem aceitar aquilo que muitas vezes estão passando dificuldade, inclusive a própria morte. Por vezes nem queremos pensar nela, mas ela é uma realidade. Mas quando Cristo está conosco, está ao nosso lado, não apenas ao lado, mas não estamos a senti-lo, mas quando Ele está entronizado na nossa vida, então o nosso sentir, a nossa maneira de ver é diferente. Sabeis, meus irmãos, que muitas vezes temos muita gente perto de nós, ao nosso derredor, mas nós estamos sós. Dizemos, por exemplo, também acerca de Deus, Deus está conosco, mas é um conosco muito desviado, como se Deus realmente estivesse longe, e não entendemos e não sentimos a sua presença. É bom, é importante, é necessário que nós sintamos que Jesus está conosco. Ele promete estar conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Para toda a vida. Uma vida sem fim. Não é só quando eu tenho saúde, mas quando eu também estou doente. E neste momento eu estou sentindo mais a força de Deus em mim, porque das minhas forças estão-me faltando. A minha capacidade está sendo reduzida naturalmente, mas é aqui também que o Senhor se manifesta e me diz: eu estou contigo, eu irei contigo sempre. E esta é a grande certeza que eu tenho. Eu não me confio já muito nos homens. Houve tempo que ainda confiei em alguém e entreguei coisas de muito valor a essas pessoas. Fui traído por algumas vezes,
mas aquilo que nós fazemos de bom nunca nos deve deixar, mesmo que não sejamos ou não tenhamos recebido a recompensa, nunca devemos estar revoltados contra essa pessoa ou contra essas pessoas, e muito menos odiando-as. Um cristão não deve ter lugar para o ódio. Por mais maltratado que seja, não deve ser perturbado por isso mesmo. Há muitas coisas que podem, muitas vezes, ter uma força tremenda sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, para nos perturbar. Quem não tem tido isso? Todos vós, certamente, tendes passado por algumas situações de perturbação. Mas se estamos aqui, irmãos, é uma vitória de Cristo. O Senhor vos tem amparado, como tem amparado a mim para estar aqui. Então Ele me diz hoje, e deve-me dizer todos os dias, não se turbe o vosso coração. Não fiqueis perturbados. Porquê, meus irmãos? Se és um crente em meu Pai, como o Senhor Jesus disse, crede também em mim. Porque isto vos trará este final, um lugar que eu vou preparar para vós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Elas estão lá. Mas cada um poderá tomar conta dessa morada se o Senhor Jesus a preparar para nós. Não é? E como é que eu tenho direito ou tenho acesso a essa morada no céu? Somente quando eu confio que o meu Jesus, o meu Senhor, Ele pagou o preço dessa casa, dessa morada que eu irei tomar conta. O preço foi a sua própria vida, meus amigos, por cada um de nós. Beneficiamos disso quando realmente reconhecemos que a vida preciosa de Jesus teve esse único objetivo, criar-nos um lugar verdadeiramente no céu, o descanso eterno. Eu esta semana visitei o cemitério aqui. Eu estive lá com o coveiro, um rapaz até amigo, por sinal, independentemente de ser o coveiro. E eu estive perto da cova do meu filho Daniel. Desculpai de falar nisto aqui. Mas eu pensei, Deus chama muitas vezes as pessoas para onde nós não queríamos que elas fossem. Por exemplo, a morte. Nós não estamos desejando que ser separados dos nossos amigos ou que os nossos amigos sejam separados de nós. Mas essa é uma realidade que aconteceu ou que vai acontecendo todos os dias. Havemos de ser separados e, enquanto aqui estamos, havemos de sentir muitos amigos que se separaram de nós pela morte. Como enfrentar isto, meus amigos? Pela nossa fé em Deus. Crede em Deus, crede em Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele é o grande Consolador e Confortador da nossa alma. Por isso, neste trecho que eu li, Ele diz: eu vou preparar-vos um lugar e voltarei para vós, para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu creio que neste trecho há aqui duas promessas. Uma, a do Espírito Santo, neste capítulo. E ele já veio. O Espírito Santo já veio sobre a igreja, sobre os crentes. Ele está na igreja. E nós podemos apropriar-nos do Consolador do Espírito Santo, porque Ele está connosco. Nós não podemos esperar que Ele deixe novamente, que Ele já desceu sobre a igreja. Mas há ainda alguma coisa para se cumprir, que é a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. A sua vinda, a sua segunda vinda. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Conosco aqui ou conosco já na eternidade, o Senhor um dia voltará. E voltará para levar a sua igreja para
para que ela fique debaixo da sua direção para todo o sempre. O crente que faz parte da igreja deve sentir consolação quando pensa na vinda do Senhor Jesus. Para o descrente, se calhar treme, porque vai enfrentá-lo não como Senhor Salvador, mas como juiz. Mas para o crente, enfrenta-o como Salvador, como aquele que vem para cuidar de nós e para nos livrar talvez de muitas tribulações ainda que irão acontecer nesta vida. Nos últimos tempos serão trabalhosos. O capítulo 22, 23 de Mateus fala desses tempos difíceis que ainda não chegaram, mas talvez estejamos já no princípio das dores, para nos ir preparando, para que possamos enfrentar outras coisas maiores que andam a acontecer e talvez não tarde muito tempo. E isto podem ser também sinais de que Jesus está próximo para voltar à terra. Há muita gente que não acredita na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda do Senhor Jesus, mas eu creio que Ele voltará. Aleluia, também creio, em nome de Jesus. Para confirmar a sua autoridade. Glória a Deus. Para muitos que ainda estão duvidando desse Jesus que subiu aos céus, que desapareceu e que muitos não mais o viram. Mas Ele há de voltar para levar os crentes para junto dEle. Porque Ele disse, onde eu estou, estejais vós também. É o lugar que Ele foi preparado para cada um de nós. Mas nós quem? Nós os crentes, nós os que aceitamos o sacrifício de Jesus como nosso único e suficiente Salvador e que permanecemos nessa fé, no sacrifício de Jesus. E não há outro. E não podemos esperar outro, porque nenhum mais acontecimento haverá para levar-nos a ter esta confiança de estarmos um dia com o Senhor, senão esta palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz-nos, deixai-me repetir, que a palavra de Deus é eterna. E ela não se pode contradizer a si mesma. A palavra de Deus, ela permanece hoje como permanecerá amanhã, como permaneceu ontem. E o Senhor quer que nós tenhamos esta confiança naquele que tudo fez para realmente vivermos um pouco mais em paz. No mundo tereis aflições, não é verdade? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu. Passando pelos sofrimentos enormes e pela própria morte injusta aos olhos, de facto, de nós mesmos, tinha que se cumprir a sua morte, é verdade. Mas aí nós vemos a malvadez no coração malvado dos homens que o fizeram. Não o fizeram pensando que iam matar para salvar o povo, não foi isso. Eles pensaram apenas em vingar-se daquele que era o santo e o justo e que eles negaram e que eles não queriam mais ouvir falar dele. Meus irmãos e meus amigos, é nesta base que nós devemos alicerçar a nossa fé. Naquele que foi entregue para as mãos de homens pecadores à cruz por causa de cada um de nós. E por isso Ele tem toda a autoridade para dizer aos crentes, não fiqueis perturbados, não vos perturbais, porque eu tenho um lugar para vós que eu vou cuidar. Esse lugar está reservado para os crentes, e guardado, e ninguém mais pode usurpá-lo. Meu irmão, minha irmã, o teu lugar no céu ninguém o vai ocupar por ti. Ele estará guardado para ti até lá chegares. E por isso eu devo, na minha vida, provavelmente já curta, continuar a confiar que o Senhor me preparou um lugar. A minha esperança neste mundo já não é nada.
O mundo para mim já não me diz nada. Talvez seja muito dizer isto, mas olha, é a realidade, é o que eu sinto. É o que eu sinto. Mas eu sei que o Senhor tem um lugar para mim. Obrigado, Senhor, por isso. Que Deus possa ajudar cada um de nós. Não se turbe o vosso coração. Se credes em Deus, crede em Jesus, porque essa é a garantia da vida eterna. Amém. E assim nós encerramos mais um culto da missão de Montargil. E convidamos a você que é daqui de Montargil ou das freguesias aqui próxima para poder estar conosco em nossos cultos. E lembrando que a partir de domingo que vem, dia 22, nós estaremos num novo horário diante desse período de pandemia. Nós estaremos cultuando ao Senhor às 10 horas da manhã. Então, pode marcar aí no seu relógio, 10 horas da manhã, estaremos inaugurando a igreja de Montargil, o novo salão ali da igreja de Montargil. Que o Senhor vos abençoe tremendamente.